Olá, alunos do terceiro ano, tudo bom com vocês? Professora Letícia falando de longe mais uma vez. Na videoaula de hoje nós vamos iniciar o resumo da disciplina de matemática e após o resumo você já pode voltar a acompanhar as aulas a partir da aula 88. Então vamos lá? E o que nós vamos fazer? Nós vamos dar uma lida rápida nas orientações e passar já para as correções dos exercícios, tá? Então, página 2, comprimento e tempo, medidas de comprimento não convencionais. Vou pedir para que vocês leiam com atenção as orientações e partam para as atividades. Pessoal, as atividades da página 4, até da página 4, a número 1, é uma atividade que vocês farão sozinhos, né? Não tem correção porque cada um vai ter a sua. Então é só ler com atenção e tentar fazer, tá bom? A partir da 2 já tem correção. Então a partir da 2 da página 5 já tem correção. Então vamos lá. Pedro e Caio estão usando passos para medir a distância entre a casa onde moram e a padaria. Olha, o Pedro e o Caio. Sabendo que Pedro é o pai de Caio, quem vai dar mais passos para medir essa distância e por quê? Caio, pois ele tem o passo menor, né? Ele é uma criança, a gente sabe que os pés são menores. 3. A tia de Bianca é costureira. Elas estão usando o palmo para medir a largura de um tecido. Complete a tabela com a quantidade de palmos encontrada por Bianca e sua tia. Bianca, 10 palmos, a gente contou aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 palmos, e a tia de Bianca, 7. E quem tem o palmo menor? Bianca. Página número 6, outra atividade também que vocês vão fazer em casa e representar aqui no gráfico as medidas encontradas, combinado? Então, vocês vão usar uma fita adesiva, vão fazer aí em casa. Espalha, né? Essa atividade, na verdade, eu até coloquei aqui, não é possível fazer. Por quê? Porque a gente faria em sala de aula com mais 3 amigos. Passando dessa parte, nós vamos para metro, centímetro e milímetro. Então, eu vou pedir mais uma vez para vocês lerem com atenção as orientações, né? O arquiteto usa uma régua em seus projetos, o construtor usa uma trena e a costureira uma fita métrica. Régua, trena e fita métrica são alguns dos instrumentos usados para medir comprimento. E aí tem mais explicações e aí a gente tem aqui embaixo informações. Metro, centímetro e milímetro são unidades de medida de comprimento. O símbolo do metro é o M, do centímetro é cm, do milímetro mm. E aí foi pedido para vocês fazerem as atividades das páginas, né? 9, 10 e 11, até a número 8 da página 12. Agora a gente vai corrigir juntos. Então vamos lá. 1. Escreva o comprimento do lápis de cor representado a seguir, indicando a medida em centímetros e em milímetros. Então, 5 centímetros, 50 milímetros. B. 7 centímetros ou 70 milímetros. Qual é a cor do lápis mais comprido? Vermelho. 2. Escreva o comprimento de cada giz de cera em centímetros e milímetros. 5 centímetros e 8 centímetros. Ou 58 milímetros. Na B, 3 centímetros e 5 milímetros, ou 35 milímetros. Página 10. Use a régua da aba de recorte, que era uma régua que estava aqui, que eu já guardei não está aqui por perto, para medir o comprimento de seu lápis e escrever e registrar a medida encontrada em centímetros e milímetros. O lápis que eu usei na época tinha 16 centímetros ou 160 milímetros. 4. Veja como Karina e Leandro usaram a régua para medir o comprimento de um giz. Karina e Leandro. Quem usou a régua corretamente, pessoal? A Karina, não é mesmo? Porque você tem que posicionar o objeto que você vai medir no zero, não antes do zero. Eu vou pegar uma régua para vocês observarem melhor. Estamos aqui com uma régua normal
E aí a gente põe o lápis aqui, no 0, que foi o que a Karina fez. Escreva o comprimento desse giz de cera em centímetros e em milímetros. 8 centímetros ou 80 milímetros. 5. Lúcio está usando uma régua quebrada para medir o comprimento de uma borracha. Olha aqui a régua quebrada, ele colocou a borracha. Quanto mede essa borracha? 4 centímetros, ó. Porque foi do 2 ao 6. 1, 2, 3, 4 centímetros ou 44 milímetros. Complete a tabela com os nomes, as medidas de comprimento, de largura e dos contornos das figuras planas representadas. Quadrado, a gente mediu 3 centímetros de comprimento, 3 centímetros de largura. 3 mais 3 mais 3, 4 vezes 3, 12 centímetros, né? A gente sabe que o quadrado tem os lados iguais, então é 3 mais 3 mais 3 mais 3. Retângulo, 3 centímetros de comprimento, 2 centímetros de largura. Somando o contorno são 3 centímetros mais 2 centímetros mais 3 centímetros mais 2 centímetros, igual 10 centímetros. Paralelogramo, 4 centímetros de comprimento, 2 centímetros de largura. Na soma, 4 mais 2 mais 4 mais 2, totalizando 12 centímetros. 7. Pinte o triângulo que tem a maior medida de contorno. Então, a gente somou aqui cada um e descobrimos que esse é o maior. 6 centímetros de comprimento, 5 centímetros de largura e totalizando 18 centímetros. Página 12, número 8. Lá no material de apoio, temos peças que vão formar 1 metro. Esse meu material também não está aqui, que a gente foi lá no fundo do material de apoio e formou 1 metro. E aí foi pedido para vocês fazerem, era para ter feito na sala de aula, mas aí em casa vocês poderiam usar a mesa que vocês quisessem. Eu usei a mesa que eu uso aqui na escola. Então, o comprimento da mesa, 80 centímetros. Largura da porta, 100 centímetros, 1 metro. E a largura da janela, 90 centímetros, e a altura da mesa, 70 centímetros. Quais dessas medidas são maiores que 1 metro? A largura da porta é maior que 1 metro. Aqui no caso é 1000 centímetros, gente, eu errei. Então vamos lá. Dando continuidade, né? Registro de comprimentos em metro e centímetro. Aqui a gente vai aprender como a gente representa, como a gente registra comprimento em metro e centímetro. Vamos lá? O tampo da mesa da cozinha de Luana tem a forma de um retângulo, tá aqui. Largura e comprimento. Luana usou uma fita métrica para medir a largura e o comprimento do tampo da mesa da cozinha. Veja a medida da largura encontrada. A mesa mede 80 centímetros de largura. Agora, página 13, pessoal. Agora, a medida do comprimento dessa mesa. A gente pode escrever: o comprimento da mesa é de 120 centímetros. Podemos escrever o comprimento da mesa assim: 120 centímetros igual a 100 centímetros mais 20 centímetros. 120 centímetros igual a 1 metro e 20 centímetros. Então, são 3 maneiras diferentes de representarmos a mesa. E aí foi pedido atividades. Página 13 e 14. Vamos lá? 1. A professora está medindo a altura dos alunos. Escreva as alturas encontradas usando o metro e o centímetro. 1 metro e 35 centímetros. 1 metro e 28 centímetros. Quem é mais alto? A menina ou o menino? O menino, né? 1 metro e 35 centímetros. 2. As crianças estão participando de uma aula de salto em distância. Veja quanto Antônio e Mônica saltaram. A.
Olha aqui, ó, eles conversando. Eu saltei 159 centímetros. Eu saltei 178 centímetros. Escreva as distâncias de cada aluno, que cada aluno saltou em metro e centímetro. Antônio, 1 metro e 59 centímetros. Mônica, 1 metro e 78 centímetros. Quem deu o salto mais longo? Mônica. Quantos centímetros a mais? Então, a gente contou, a gente fez a subtração, 178 menos 159, totalizando 19. Então, a Mônica saltou mais longo 19 centímetros. Página 14. Aqui, pessoal, vocês, com aquele nosso método lá do material de apoio, foi pedido para vocês se reunirem com alguns colegas ou aí em casa. Vocês podem medir o papai, a mamãe, o irmão, a tia, quem morar aí com vocês. Eu fiz aqui na escola, ó, registre as alturas encontradas em metros e centímetros na tabela a seguir. Então, eu fiz, professora Letícia, eu, 1 metro e 58 centímetros. Professora Luana, 1 metro e 60 centímetros. Professora Isabela, 1 metro e 68 centímetros. Professora Vivian, 1 metro e 64 centímetros. E aí eu respondi, quem é o aluno, no caso a professora mais alta? A professora Isabela. Finalizamos a parte de comprimento, centímetros e metros por aqui. Agora nós vamos para a página 15, horas, minutos e segundos. Aqui na troca de ideias, vocês vão ler com atenção, né? E antes de fazer as atividades, né? Então, temos explicações aqui na página 15, 16, 17. E aqui na página 18 foi pedido para vocês lá no material de apoio construírem um relógio. Este meu relógio eu fiz, mostrei para vocês em imagens e não está aqui também. Esse é o problema de termos perdido as aulas, né? O relógio não está aqui. E com o relógio ficaria muito mais fácil fazermos as atividades solicitadas nas páginas 19, 20, 21 e 22. Mas nós vamos fazer as correções dessas atividades e depois... Então, vamos lá. Atividades. Resolva as atividades propostas, sempre representando as horas indicadas no relógio que você construiu. Então, é a atividade 18, da página 18, lá no material de apoio. Quem ainda não visualizou essa aula, né, vai ver que tem um relógio para vocês recortarem e fazerem o que se pede aqui. Depois que vocês criarem o relógio, vocês vão para atividades. Então, vamos lá. Que horas cada relógio está marcando? No relógio A está marcando 10 horas e 6 minutos. No relógio B, 8 horas e 35 minutos. No relógio C, 12 horas e 20 minutos. E no relógio C, 6 horas e 45 minutos. Número 2. Wagner usou um cronômetro para marcar o tempo que levou para amarrar o cadarço de um pé do tênis que está calçando. Observe. Olha os dois cronômetros aqui. Quantos segundos ele levou para amarrar esse cadarço? Ó, o cronômetro parado e aqui o cronômetro. Aqui o cronômetro iniciando a contagem e aqui é onde ele parou depois que ele amarrou o cadarço. Quanto tempo que ele levou? 55 segundos. Você leva quanto tempo para dar 10 pulos em um pé só? Pessoal, eu peguei o cronômetro do meu celular e coloquei. Eu levei 25 segundos para dar 10 pulos em um pé só. Aqui, cada aluno vai ter a sua próprio tempo, né? Ou mais ou menos. Página 24. Pedro fez aulas de judô após o almoço. Observe nos relógios a seguir a hora que começa e a hora que termina a aula dele. Escreva essas horas abaixo. Então, a aula iniciou às 2 horas e terminou às 2h45. Então, a aula começa às 2 e termina às 2h45. E esta aula de judô dura quantos minutos? 45 minutos. 5. Desenhe o ponteiro nos relógios para indicar as horas que aparecem nos relógios digitais.
Então, 6h30, a gente tem que desenhar o ponteiro pequeno aqui no 6 e o grande também no 6. 8h45, o ponteiro pequeno no 8 e o grande no 9, porque a gente sabe que é de 5 em 5, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, porque a gente sabe que 60 minutos equivale a 1 hora. 6. Laura foi ao dentista e chegou 15 minutos adiantada para a consulta. Veja no relógio ao lado a que horas ela chegou ao consultório do dentista e que horas é a consulta. Então, aqui ao lado é o horário em que a Laura chegou. 3h15. Se ela chegou 15 minutos adiantada e é 3h15, a hora da consulta é 3h30, 3h30. André levou 2 minutos para desenhar uma árvore. Quantos segundos ele levou para fazer esse desenho? Vocês lembram? Se 1 minuto equivale a 60 segundos, quantos segundos ele levou? 120. 60 mais 60, 120 segundos. Página 21, número 8. Celina e o pai foram ao cinema assistir a um filme cuja sessão começa às 17. Observe no relógio o horário que eles entraram na sala em que vai passar o filme. Olha o horário aqui no relógio. A. Quantos minutos faltam para o filme começar? 10 minutos. Por quê? Porque são 4h50. B. O filme teve duração de 90 minutos. A que hora esse filme terminou? A gente sabe que 90 minutos é 60 minutos, 1 hora mais 30 minutos. Então, o filme terminou às 18h30, porque 5 mais 1h30. Então, começou às 5, então levou 1h30. Então, o filme terminou às 18h30. 9. Marina estuda à tarde. As aulas acabam às 17h45 e Marina leva 15 minutos para chegar em casa. Represente no relógio a seguir o horário que ela chega em casa. Então, a gente tem que pintar aqui, o número 1, o número 8 e os zeros, 18 horas. Eu até coloquei aqui ao lado, porque se ela sai 17h45 e leva 15 minutos, 17h45 mais 15, 18 horas. 10. Desenhe os ponteiros em cada relógio a seguir para representar os horários das suas atividades. Então, tá aqui. Eu peguei como se a gente estivesse estudando normalmente, né? Terceiro ano, então vamos lá. Horário que as aulas começam, 7h30. Ponteiro pequeno no 7, ponteiro grande no 6, 30. O horário que começa o intervalo, nosso recreio, o horário que a gente faz o lanche. Normalmente é às 8, então relógio pequeno, ponteiro pequeno no 8 e ponteiro grande no 8 também. Mas, gente, o ponteiro pequeno a gente pode desenhar no meio aqui, porque está quase se aproximando das 9 horas. E por fim é o horário que terminam as aulas às 12 horas. Então é o ponteiro pequeno pro 12 e o grande também no 12. Página 22, número 11. As horas no relógio a seguir seguem um padrão. Descubra esse padrão e desenhe os ponteiros para representar a hora do último relógio. Então, nós temos aqui 8h10, 9h10, 10h10 e ponteiro pequeno no 11 e ponteiro grande no 2, 11h10. Esse é o padrão. Então, pessoal, tem mais uma atividade aqui para vocês fazerem em casa, que é para jogar com o relógio que vocês construíram aí em casa, pedir para o papai e para a mamãe falarem para vocês que horas são, eles falarem 9h15, vocês tentarem fazer no relógio para ver se está certo. Outra dica, vocês podem aparecer nas lives, né? Apareçam com o relógio nas lives, mostrem para mim, que a gente pode brincar juntos também. Aqui na página 23, pessoal, é uma revisão do que a gente já fez até agora. Então, o que a gente já aprendeu? Usar a régua para medir milímetros e centímetros
Esse giz de cera, por exemplo, tem 4 centímetros e 8 milímetros de comprimento. Usar o método para medir comprimentos, né, para medir alturas maiores, medir a altura de alguém, uma mesa, uma porta. Ler as horas e os minutos em relógios analógicos, que é esse aqui que fica lá na sala de aula, e em relógios digitais. E contar o tempo em segundos através do cronômetro. Bom, pessoal, a parte 1 do resumo de matemática termina aqui. Eu aguardo vocês no próximo vídeo, que a gente vai falar sobre multiplicação, que é a parte 2. Até lá, tchau!